Olá, olá, boa noite a todos, boa noite, queridos internautas. Vocês estão assistindo Brindando com Histórias, na sua edição de número 15. Nós somos o Florescendo Ser, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Nessa edição de hoje, vamos falar sobre a importância da narração de histórias para os educadores. Hoje é quarta-feira, dia 17 de fevereiro de 2021. Agora são 20 horas. Eu sou o Otoniel Siqueira, uma boa noite para vocês. Temos aqui também a Nivanda Maria, nossa especialista em narração de histórias. Boa noite, Nivanda. Olá, boa noite, que delícia chegar o dia de Brindando com Histórias, que delícia. E temos também o Dan Santos. Boa noite, Dan. Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, e daqui a pouquinho a gente tem uma pessoa super bacana que vai participar com a gente. Me aguarde. Quem é? Vamos lá. Nós três formamos o Florescendo Ser, um aconchegante espaço criado para facilitar a autocura, que hoje, em parceria com a Luar no Ar, criamos para vocês o nosso Brindando com Histórias. Se você é educador ou educadora, se tem filhos estudando, você pode mandar suas perguntas para a nossa convidada sobre o assunto de hoje, a importância da narração de histórias para os educadores, e fazer os seus comentários aqui no chat no Facebook. Compartilhe essa live com os seus conhecidos. Você também pode conhecer os nossos outros canais e contatos no link que já está aqui no chat. Lá vocês encontram todos os nossos contatos, os nossos links das redes sociais, os cursos oferecidos pelo Florescendo Ser, e logo, logo vai sair, tá para sair agora do forno um curso, O Poder da História. Então, vamos lá, a Nivanda vai apresentar a nossa convidada de hoje? Eu vou apresentar, porque para mim é muito especial o dia de hoje. Porque é sempre um prazer fazer o Brindando com Histórias, é sempre um prazer contar histórias, é sempre um prazer poder iluminar mais o mundo com boas palavras, não é? Mas hoje o prazer é maior porque a gente traz uma amiga muito querida. Sabe aquela amiga que você vai encontrando, reencontrando, o tempo vai passando, era amiga da sua irmã, aí depois virou sua amiga, aí você vai trabalhar junto, vai descobrir que excelente profissional que ela é. Ela é educadora, trabalha atualmente com o ensino fundamental 1 e também com educação infantil. Trabalha em escolas públicas e privadas, olha que interessante. Já trabalhou com educação especial, é também assessora, faz assessoria pedagógica de projetos. Enfim, a vida dela é dentro da educação. Com vocês, uma grande amiga, muito querida, que eu admiro muito. Eu vou falar o nome inteiro dela, tá? Kátia Madeira Augusto Finati. Nossa grande amiga e maravilhosa educadora. Seja muito bem-vinda! Uhul! Olá! Obrigada! Boa noite. Adorei, viu? Adorei que você falou meu nome inteiro. Olha aí, ó. Não é sem esquecer de nenhum. Gostei muito. Gostei, muito obrigada. Adorei o convite. E verdade, a minha vida é assim, é dentro de escolas, é verdade. Já faz tempo já e eu adoro. Adoro. E inclusive eu já me aposentei e continuo dentro da escola. Olha que interessante, hein? E não quero parar não, que eu gosto muito. Como é que foi a sua trajetória? Oi? Eu sei que são muitos anos na área de educação, mas conta para a gente um pouquinho da sua trajetória. Olha, desde o início. Tá, Oi? eu vou contar assim, desde o início. Na verdade, quando eu estava ainda no ginásio, que na época a nomenclatura era ginásio, né? Eu comecei a trabalhar, eu era auxiliar de infantil, né, numa escola que era conservatório, porque eu estudava piano também, e eu tinha uma vaga lá e eu fui. Na verdade, eu tinha acho que 13 para 14 anos, naquela época podia trabalhar. E eu me encantei com a educação.
E a minha mãe sempre quis ser professora, entendeu? Então, foi uma judiação a minha mãe não ter estudado para ser professora. E seria uma ótima professora, né? Mas, e ela sempre incentivou, ela sempre me incentivou. E aí eu comecei, aí eu dei aula nesse conservatório, era auxiliar de infantil, e fui estudando, aí tinha o magistério ainda na época, eu fiz o magistério e já comecei. Já dava aula para educação infantil, mas em escola particular. Aí veio o meu grande desafio, que eu adorei, que eu acho que o meu maior aprendizado, todos são, né? Mas eu acho que o que ficou assim bem forte assim para minha trajetória, né, na educação, eu trabalhei em escolas, né, que eram de inclusão, então com inclusão de deficiências múltiplas, né, então foi o grande aprendizado. Eu trabalhei praticamente quase 5 anos na Sociedade Pestalozzi de São Paulo. Depois eu parei, eu casei, tive meus 2 filhos, né, os mais velhos. Parei acho que por 4, 5 anos. Aí eu retornei, tá? Em escola novamente de inclusão. Então foi um grande aprendizado. E aí eu fui para a escola particular, depois de algum tempo, assim, mais escolas assim, de ensino regular, né? Passei no concurso da prefeitura e estou até hoje. Prefeitura num período, e o Colégio Marupiara, que eu dou aula, em Fundamental 1, em outro período. Então, a minha vida foi toda, essa trajetória toda dentro da escola mesmo. E eu parei quando eu tive meus filhos mais velhos, e depois de 20 anos eu tive mais um filho, que eu falo que é um anjinho, é bênção de Deus. Eu fui ter ele bem mais tarde, né? Mas foi assim, foi um presente. E eu continuo até hoje. Aí me aposentei, mas eu continuo. Assim, com muito prazer mesmo. Eu dou aula porque eu gosto, e assim, acho que se eu parar, eu acho que eu vou ficar doente. Porque é o que eu gosto, é o que eu acho que é muito importante. Quando você trabalha, porque você gosta. Então, é muito legal. E, assim, sempre aprendendo, né? Aprendendo com as crianças. Eu acho que essa troca que a gente encontra em trabalhar com criança, ela é muito valiosa. Porque eu sempre falo, não adianta só gostar de criança, você tem que gostar de trabalhar com a criança, de estar com a criança, Exatamente. né? Porque esse é o nosso retorno maior, né? Porque eu acho que existem crianças que elas não precisam falar o que elas sentem. A criança ela fala com o olhar e com o coração. Então eu acho que isso é que traz toda essa vontade de estar com eles o tempo inteiro. É muito bom. Eu acho que tem uma coisa importante, Kátia, isso que você falou. Se eu for falar um saldo hoje, eu acho que eu mais aprendi. Eu acho que tem uma coisa importante isso que você falou. Desculpa. Isso que você falou, eu acho importante dessa questão da educação, do educador, que só tem prazer na educação quem consegue se renovar a cada ano, não é? Só tem prazer em continuar como educador se você consegue se renovar a cada ano, como a gente conversou tanto, né, que a gente eu trabalhei com a Kátia no Colégio Marupiara, tivemos coordenadores maravilhosos, né? Isso. Tivemos a Moca, tivemos a Marina. Exatamente. Marina o mito do sísmico, que passa o tempo inteiro empurrando aquela grande pedra até o alto da montanha. E aí, você, continuando como educador, a hora que chegou lá no alto, a pedra desce, você vai ter que empurrar de novo. Você precisa estar renovado para ver outras paisagens, para ver outros alunos, saber que cada aluno é especial, né? Exatamente, é. Ah. E assim, é bem... Oi? Não, pode falar, pode falar. Está travando só um pouquinho, mas dá para... Então, isso que a Nivanda falou é verdade. E o que eu ia até citar, né, em outra, mais para frente, dessa oportunidade, que seria
você também só tem esse prazer em estar educando, em estar trabalhando com a educação também, quando você também tem uma bagagem, que é o que eu tive, graças a Deus, eu tive treinadores, entendeu? Que acreditaram também em mim. Eu tive uma formação totalmente tradicional, de uma outra época. E, de repente, eu fui me renovando, e eu consegui encontrar coordenadores também que sabe, deram, que nem ela citou, o Moca e a Marina, pessoas assim, uma sabedoria que não tem tamanho. Então, de repente, eles acreditam no teu trabalho e acreditam que você é capaz, entendeu? Então, assim, eles investem na sua competência e na sua habilidade. E você vai embora. Então, se realmente você acredita, né, no que você está fazendo e gosta daquilo que você está fazendo, então isso daí vai embora. Isso deslancha, que quando você vai ver, você já está mais de 30 anos na educação e você todo dia você quer aprender e você vai se renovando, como a Nivana falou. É muito bacana. Fora, assim, eu tive sorte de encontrar excelentes coordenadores. Até hoje, eu tenho as minhas coordenadoras de hoje também são excelentes, tanto na prefeitura como no particular, entendeu? Elas acreditam, entendeu? Elas acreditam e elas, na verdade, eu brinco que é como se elas estivessem investindo em mim. Então, eu acho que isso é muito grandioso, né? Bem legal. Ô, Kátia, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu falo muito, aqui. Né, Ney? Oi. Não, fala não, deixa eu te falar. Você sabe que aqui a gente adora conversar sobre literatura, né? No Brindando com Histórias, a gente tem um histórico da Luar no Ar, das apresentações que a gente faz, tudo em cima da obra literária, as nossas narrações, enfim, as nossas produções. Agora, me diz uma coisa, na sua opinião, qual que é o papel da literatura na formação de um aluno? Olha, eu tô assim para dizer que eu vejo que a literatura ela é tão importante quanto as outras disciplinas que são regulares, por exemplo, língua portuguesa, matemática, história, geografia, ciências, né? Estou falando no caso do ensino regular, do Fundamental 1, né? Mas isso assim se estende para até a universidade. Mas eu vejo a importância como que todo aluno, ele deveria conhecer, ele deveria estar inserido nesse mundo da literatura, porque isso, eu acho que a literatura, ela faz com que o aluno, ele tenha um desenvolvimento tão grande, porque isso abrange as outras disciplinas, porque a criança, ela consegue desenvolver a imaginação, a criatividade, entendeu? A leitura, que é mais do que esse estímulo para a criança gostar de ler, e fora que quem lê consegue escrever. Tá, isso está mais do que provado. Eu trabalho com alfabetização com o 2º ano, e você percebe que a criança que é estimulada a leitura desde de cedo, desde novinha, desde de bebê, você pode... É uma criança que ela consegue desenvolver bem mais a escrita, o registro, sabe? Essa criança que ela percebe a importância da literatura. Ela mesma, ela vai buscar. Então, eu digo para você que, para mim, a literatura na educação, ela é tão importante quanto as outras disciplinas. Todos deveriam, porque a gente sabe que tem muita realidade, que tem professores que não realizam essa roda de leitura, esse incentivo, vamos ler, vamos fazer projetos, vamos trabalhar em cima de livros, da literatura, descobrir fatos, histórias, entendeu? Nós sabemos que não são todas as escolas, ou, né, que trabalham assim, mas se as pessoas, se os educadores, principalmente, descobrissem o quanto que é importante, eu acho que estaria inserido dentro da grade curricular, uma roda de história. Eu acho, uma roda de literatura. E isso eu estou dizendo assim, educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2 e ensino médio. E a universidade, é claro que é
criança com esse hábito, ela vai carregar. Isso é fato, né? Ela carrega esse hábito da leitura, que eu acho legal. Eu acho que abre um leque assim de inovação para a criança que é muito grande. E ele carrega para a universidade, para a vida, né? Que legal, O Antônio Cândido diz uma coisa muito importante com relação a isso, que ele diz que a literatura, ainda bem que ela existe, porque ela é a forma organizada para que nós, leitores, a criança, desde pequenos, para que nós, leitores, possamos entrar em contato com os nossos sentimentos. Olha que bonito. Através de uma obra literária, você pode se conhecer, né? Você acaba... eu sempre brinco que, às vezes, muitos livros são reflexo, né? E eu brinco, eu sempre falo isso para as crianças, porque é um reflexo. Você acaba se identificando tanto com aquela leitura, com aquela história, com aquele livro, e é engraçado. E como marca, né, para a criança, às vezes, certos livros, quando você vai investigar assim a fundo, você descobre o porquê. Porque tem aquela identificação com aquela criança. E respeitando sempre que cada criança é um ser único. Então, cada criança vai se identificar com um livro, com uma história, né? Então, isso também que é muito importante. Porque não adianta nada eu chegar para uma criança e falar assim, olha, você vai ler um livro de história de palhaço, e a criança tem medo do palhaço. Então, quer dizer, não vai ser, essa leitura para essa criança não vai ser prazerosa. Não é? Lógico. A criança ela vai estar lidando com um sentimento que não é tão legal para ela, que é de medo, e eu vou estar presente. Não, você vai ler o livro do palhaço. Não. Ela vai ler o livro, por isso que é legal essa escolha, né? Que a criança consiga ter esse acesso a uma biblioteca, ou mesmo um acervo que seja facilitador para a criança, onde tenha esse estímulo. Ela busca, mas a leitura que ela quer, ela escolhe essa leitura. Não é isso que eu acho importante também. Na verdade, vocês, como o educador que tem projeto... Acho que travou. Essa visão, o educador que tem essa visão, né, Kátia? Ele acaba sendo um mediador, né, na sala de aula, para propor livros para a criança, né? Isso. Assim como a Rosinha, que é a nossa bibliotecária querida que está nos assistindo, que faz esse trabalho na biblioteca, depende do educador, em sala de aula, exercer esse papel de mediador, né? Exatamente. E eu vou citar o nome da Rosa, né? A Rosa Cleide Marques, que eu sempre brinco com ela, mas brinco, mas é muito sério isso. Ela é a minha, eu brinco que ela é minha assessora, tá, literária, fora que ela é minha amiga, minha grande amiga, mas assim, as minhas escolhas, né, nos projetos, nos livros, eu tenho muita ajuda da Rosa, porque eu peço opinião, e ela é uma pessoa, assim, eu brinco que ela parece uma biblioteca ambulante. Então, eu falo, Rosinha, olha, minha turma, porque assim, você tem que investigar. Aí eu estou com uma sala que gosta, de repente, de meio ambiente. Eu percebo que aquela turma, ela gosta de meio ambiente, ela gosta, vamos supor, de animais, tal. Falou, olha, Rosa, eu preciso de um livro, aí a gente procura, sabe, falar a mesma língua. Graças a Deus, nós falamos a mesma língua, são anos que eu trabalho, e ela me ajuda muito, entendeu? Ela me ajuda muito nesse sentido, porque ela faz com que eu muitos livros, às vezes eu pego, ela fala, olha, Kátia, tem esse, tem aquele, tem... Aí, de repente, eu pego o livro, sem brincadeira, eu olho o livro e eu já vejo assim, nossa, Rosinha, já estou imaginando um projeto. Aí você consegue já, sabe, imaginar um projeto, você já começa a já sonhar com aquilo, então é igual eu falei, você também pode ser, educador nós todos somos, né? Mas eu digo assim, para você ser um educador, que você acredita na literatura, você precisa também ter ajuda das pessoas. Eu sou bem humilde em falar, tem muita coisa que eu não sei, eu pergunto.
Na parte, por exemplo, de livros, escolhas de livros, eu procuro a Rosa para me ajudar a escolher, entendeu? Então, eu tenho isso. Eu tenho, e muitas vezes eu vou até confessar, muitas vezes eu peço ajuda, a Rosinha, eu tô com um projeto e eu preciso muito de um livro assim, e ela me ajuda, e às vezes eu até levo esse mesmo projeto, eu, sabe, repasso para outra escola, para minhas amigas da outra escola, é legal, deu certo, entendeu? Então, isso que é legal. Mas, assim, por quê? Porque também nós estamos cercados de pessoas, né, que nos acolhem, que nos ajudam, e a gente precisa ser humilde, porque ninguém é absoluto de falar, não, eu consigo fazer projeto sozinha, eu construo, eu procuro. Não, não tem isso. Até os alunos, que nem os alunos são os que mais nos ajudam, porque eles trazem o que eles gostam, né? O tema, de repente, que eu tenho na minha cabeça, esse ano eu vou fazer o tema tal, no primeiro trimestre, e de repente a minha sala não tem nada a ver com aquele tema. Eu vou mudar, porque eu vou respeitar o tema do meu aluno, da minha sala, entendeu? Então, eu acho que é assim, não, a minha sala ela vai dar preferência para. Então vamos escolher juntos, vamos fazer. Então, isso que realmente dá um fundamento legal no teu projeto, dá um produto final muito bom, né? Então, isso que eu acho importante. Que legal, Kátia. Nossa, muito bacana essa sua explicação. Kátia, diz uma coisa para gente. Você acredita que a literatura pode mudar a vida de alguém? Olha, eu acredito que sim, ou melhor, eu acho que todos deveriam acreditar. Todos deveriam acreditar, porque a literatura, ela muda assim, como nós já citamos, né? Como nós já citamos, a criança que ela tem o hábito da leitura, ela sempre está estimulada, está nesse mundo, né, da literatura, eu acho assim, ela vai mudar. Porque, como nós acabamos de falar, igual a Nivana também falou, existem livros que a criança, não só a criança, estou dizendo na criança que é o mundo em que eu trabalho, né, o ambiente em que eu trabalho, mas assim, ela vai mudar, sim, a vida dessa pessoa, porque se eu acredito que um livro, eu posso me identificar com ele, então, de repente, a mensagem desse livro, eu posso carregar para mim, eu vou levar para a minha vida, você entendeu? Então, tudo que eu vou absorver de bom numa leitura, certo? Numa escolha de um livro, eu vou levar para a minha vida. Então, a partir do momento que eu absorvi algo de bom para mim, vai mudar a minha vida. Então, isso daí, só ouvir coisas ruins, a leitura ruim, ou então não ir para um lado, porque eu acho que a literatura é uma coisa boa, então nem falo nada que seja uma coisa ruim, mas eu digo, tudo você não vai absorver, então vai mudar a sua vida de uma forma talvez negativa, se você não ter esse hábito. Agora, se você tem o hábito das leituras, de você se envolver, de você acreditar. Fora que, às vezes, você vê uma criança lendo um livro e você vê a criança, ela sorri, ela se imagina naquela situação, sabe? Você vê que aquela leitura está sendo legal para a criança. Ou então, quando ela ouve uma contação de história, né? Como a Nivanda fazia, ela contava história. As crianças, elas se envolviam a ponto, vou contar até um detalhe aqui, a Nivanda tinha um sininho. Então, as crianças escutavam, é como se elas estivessem naquele local, era um silêncio. Aí ela falava, às vezes, de um aroma, por exemplo. E as crianças, elas faziam até assim um gesto que elas estavam sentindo aquele cheirinho, vamos supor. Ou ela falava de um bolo, numa história, ou então, ou numa sensação de medo. Você lembra, Nivanda, os alunos? Numa sensação de medo, eles se encolhiam, sabe? Então, tinha essa reação. Então, como a gente pode falar que a literatura não muda a vida de uma pessoa? Muda sim, muda. Ela vai mudar e ela vai mexer com os sentidos, tá? Que eu acho muito importante, com a memória afetiva,
que ela mexe muito, que eu acredito muito nisso, e mexe com todos os sentimentos. Mexendo com tudo isso, ela vai mexer na personalidade e na forma que essa criança vai crescendo, ela vai agir. Então, assim, eu acho que é muito importante, e mexe sim, para mim, ela muda sim. Eu acho O que é muito sininho interessante isso, Kátia. A gente tem sobre o poder da palavra, não é? Tem várias coisas que eu trabalho bastante nesse sentido, sobre o poder da palavra. A gente tem a história da Sherazade, não é? Onde o rei Sheriar chega a perdoar todas as mulheres e ela salva as mulheres do seu reino a partir das 1001 noites, 1001 histórias, né? São 1001 histórias que foram realmente mostrando para esse ouvinte o poder do perdão. Olha que bonito isso, né? O poder do perdão. Quantas vezes a gente ouve uma história e se emociona, quantas vezes a gente vê um livro, você lê um livro que você não quer que acabe, né? Por que você não quer que acabe o livro? Por que você não quer que ele chegue no final? Você fica demorando para chegar no último capítulo, você não quer que acabe nunca, porque ele, de alguma forma, é o conforto para a sua vida naquele momento, né? É um prazer muito grande. Nossa, muita coisa. Exatamente. Muita coisa legal, né? Que eu acho que... Nossa! Muita mesmo. Kátia, vamos falar um pouquinho, que você falou bastante de projetos. Para quem está ouvindo a gente, a Kátia tem muitas experiências de projetos, acho que foi até a Lê que falou que Kátia é uma excelente criadora de projetos. Para quem não sabe, os projetos eles surgem a partir da escolha de temas que você gostaria de trabalhar. E, na maioria das vezes, esses temas são abordados na educação infantil, por exemplo, né, Kátia? Em todas as disciplinas. Isso. Por exemplo, se você vai falar do nascimento da borboleta, você pode trabalhar esse tema em ciências, em matemática, em língua portuguesa, não é? Eu lembro quando a gente fez eu contei aquela história do fofinho, que eu sempre lembro, e da história do fofinho, o Moca e a Marina tiveram a iniciativa de montar um galinheiro, e a partir do galinheiro, que é a história de um pintinho que não sabe que é um pintinho, o galinheiro, então, tinha lá um galho e uma galinha, as crianças do infantil escolheram o nome do galo, o nome da galinha, as professoras fizeram desenhos de estatística, onde as crianças podiam entender qual foi o mais votado dos nomes que elas deram. Então, olha quantos conceitos. Lá eles conversaram sobre família, quantos pintinhos nasciam, olha a matemática, olha a estatística, olha a convivência, Isso. o barulho que ele fazia, que a galinha fazia, o vizinho que reclama. Gente, olha quanta coisa dá para você trabalhar, né? Eu, Tonel, tenho uma pergunta para você. Ainda completando isso que a Nivanda está falando, né? De que forma que uma história, né, uma obra literária, pode motivar o surgimento de um projeto pedagógico? Sim, respondendo assim as duas perguntas. Primeiro, a da Nivanda, que realmente o projeto, né, em cima de uma obra literária, de um livro, né, ele é muito importante e é riquíssimo, porque conforme você vai desenvolvendo o projeto, surgem várias estimativas, então acaba introduzindo mesmo todas as disciplinas dentro de um projeto. Então você consegue trabalhar assim com todas as disciplinas e mais, porque aí você acaba envolvendo às vezes outros temas dentro daquele projeto, entendeu? Que nem eu fiz um projeto que o caso da lagarta que virou chá de sumiço, o que aconteceu? Eu levei uma lagarta, inclusive foi a professora Alessandra Mota, que trouxe a lagarta da árvore lá da rua, porque ela estava também envolvida ela dava aula para o terceiro e para o segundo. Trouxe, então depois ela trazia as folhas da árvore
para alimentar a lagarta, e nós esperamos, e foi aqui, e desenvolvendo o projeto aí. Quantos meses? Será que são dias? Vamos observar. Aí estava realmente o Moca na época, então ele falou, olha, faz a observação, quantos meses demora esse processo, quantas folhas come. Então, entrou matemática, entrou português, porque eles tinham que registrar ciências, que era a metamorfose, né? História e geografia, que entrava toda. Qual o bairro que a Alessandra morava ali no Carrão ainda, que a árvore está no Carrão. Então, como que desenvolve, né? Tanta coisa. Aí o que aconteceu? A lagarta virou uma borboleta. Então, ela virou chá de sumiço mesmo. Só que nós fizemos festa para poder... Foi um livro do Milton Célio de Oliveira Filho, né? Milton Célio de Oliveira Filho, que fez esse livro, escreveu esse livro, o autor, e aí a lagarta, depois o casulo, aí nós trabalhamos moradia. Qual é a moradia, né, da lagarta? Virou um casulo, e depois não... Então, olha como foi amplo esse projeto. E aí depois, no livro, era assim, era uma coruja que era detetive, tinha que descobrir o que aconteceu, né? Que depois ela sumiu, a lagarta sumiu. Aí ele passava por várias etapas. Quem foi? Foi a mosca? Não. Foi a abelha? Não. Foi o bicho preguiça? Não. Quem foi? Então, aí nós conhecemos os animais. O que ele é? Uma ave? Então, entrou outros conteúdos. Foi riquíssimo. Chegou no final, a abelha de padaria gostava muito de rosquinha. Aí nós fizemos os chás, conhecemos a cultura do chá também, e fizemos biscoitinho que estava dentro do projeto. E a borboleta, nós soltamos a borboleta, e foi uma grande festa. Aí nós descobrimos por que virou chá de sumiço, porque ela virou uma borboleta, né? Então, é um livro lindo, um projeto foi muito lindo, e foi respondendo a pergunta da Nivanda, ele, assim, foi totalmente interdisciplinar, tá? Nós tivemos todas as disciplinas, e assim, e foi um trabalho muito legal, envolveu outras professoras, a Rosa trouxe a visita do autor na escola, ele veio nos visitar, as crianças fizeram um presente para ele, que foi um casulo e depois uma borboleta, foi muito legal. Então, assim, foi muito rico o projeto. E nós tivemos, claro, que nem eu sempre falo, o apoio de várias pessoas, porque você também não faz nada sozinho. E as crianças, elas precisam estar envolvidas no projeto. Isso que é legal, né? Elas estavam todas envolvidas. E a pergunta do Otoniel foi do tema, não foi? Desculpa, eu falei tanto que eu esqueci a pergunta do Otoniel agora. Não, de que forma que a história, né? Como é que uma história, uma obra literária pode motivar o surgimento de um projeto? Na verdade, você foi falando, né? Como é que você consegue pegar uma história, uma obra e criar o projeto, né? Em cima disso. Eu acho que aí cabe uma coisa... Exatamente. Eu acho que aí cabe uma coisa, eu estou vendo todos os elogios que as pessoas estão fazendo para você aqui no nosso chat, mas eu quero dizer uma coisa. Ai, que bom! Mas todo mundo está te elogiando muito como educadora, e eu quero aproveitar para completar o seguinte. Ai, que bom! Eu não... Depende, o educador é o primeiro passageiro do sonho que o conto propõe. Se ele não pegar a obra literária e não mergulhar nessa obra literária, aí realmente, se ele faz isso, ele consegue ver todas as infinitas possibilidades que uma história contém. Não é? Você lendo um livro... É verdade isso. Olha lá o caso da lagarta que tomou o chá de sumiço. A Toniel já pegou o livro. Olha lá. Isso mesmo. É esse mesmo. Esse livro foi esse projeto, e teve o projeto também, que a Julinha, né? Para quem não sabe, eu dei aula para a Júlia Maria, que eu adoro, eu fiz e aí também o projeto que foi muito bacana, que também surgiram várias ideias, e que é a caligrafia de Dona Sofia. Foi também, assim, muito legal,
que eles escreveram carta, e as crianças, automaticamente, elas começaram a gostar de escrever poemas, né, cartas, então elas se envolveram no projeto. E eu tenho a carta da Júlia até hoje, né, Nivanda? Eu mandei para você, que é a filha da Nivanda, foi minha aluna, e ela escreveu uma poesia assim que eu falei, meu Deus, foi muito linda aquela poesia. E fora outros projetos, que nem as coordenadoras, que nem o Moca, a Marina, eles acreditavam, né, nos nossos projetos, e assim, eles investiam nas nossas ideias. E as atuais coordenadoras lá do Marupiara, elas também, elas acreditam, e vão acreditando, e elas investem nos projetos. Assim, olha, não, faz esse projeto, é legal, as crianças estão gostando, e você vai embora. Então, isso que a Nivanda falou é legal. O professor, o educador, ele precisa estar muito disposto. Essa é a palavra certa. Ele precisa ser tolerante com algumas situações, porque nós vamos enfrentar algumas diferenças, né, para essas escolhas, tal. Então, precisa estar tolerante e, ao mesmo tempo, muito disposto, porque você tem que acreditar naquele projeto. A partir do momento que você pega um livro na mão, você pegou o livro, o professor, se ele abre o livro e ele sonha em montar um projeto, a criança, ela é muito mais perceptiva do que o adulto. Ela vai perceber o teu envolvimento e aonde ela vai acreditar, e ela vai embalar com você. Agora, se a criança vê que um professor não montou um projeto, não está curtindo aquele projeto, está fazendo, às vezes, um projeto repetitivo, porque eu acho que isso também influencia bastante. Ou então o projeto não é desse professor, não é desse educador. Você entendeu? Porque é bem mais fácil você não montar. É bem mais fácil. Mas é bem mais delicioso você montar e você fazer o projeto. Isso que é legal. Você entendeu? É onde você se envolve totalmente, porque é seu. É cria sua. Você sonhou com aquele momento. E se você pega um projeto pronto, você não sabe qual foi, o tanto foi para fazer outros, e você está sonhando com aquilo, que aquilo vai dar certo, e você vai estar imaginando as tuas crianças daquele ano fazendo aquilo. Então, isso também é muito importante. Não só o envolvimento, mas como você imaginar os teus alunos daquele ano realizando aquelas atividades passo a passo, tá? Do projeto que você está criando para eles, porque é uma identidade daquela turma. O ano que vem, você pode fazer o mesmo livro, mas é outra coisa, você vai fazer outro projeto, porque são outros. Ou então faz outro livro, você entendeu? Isso que é bacana também, que é bem importante. Ô, Kátia, você disse da Júlia, da minha filha, Júlia Maria, nossa filha, né, minha e do Daniel? E o Dan ainda é padrinho dela, então já sabe que está tudo junto com a gente. Está tudo em casa, tudo em família. Mas eu sempre disse para a Júlia, disse também para a Gabriela, minha mais nova querida, eu sempre disse para elas que a inteligência é você conseguir ligar uma coisa com a outra. O Rubem Alves diz que o conhecimento é aquilo que realmente fica para você. É aquilo que você não perde. Como o macarrão que você escorre, o macarrão que fica em cima do escorredor é o conhecimento. A água foi embora, né? O Paulo Freire diz que o conhecimento aquilo que tem que ter. Tem que, primeiro, a palavra que você está dizendo tem que se encaixar na sua vida. Segundo, ela tem que ter uma utilidade para você, né? Tem que servir de alguma coisa. Então, este olhar, eu acho... Exatamente, que quando você vai fazer um projeto, eu estou fazendo esse projeto para quem? Isso eu digo porque tem tudo a ver com a narração de histórias. Eu estou fazendo essa história para quem? Né? Se a gente pegar lá a Pedagogia do Oprimido, Paulo Freire lá atrás, eu estou falando tanto dele, né, centenário esse ano, tem que falar mesmo, né, o grande patrono da educação brasileira, mas se a gente for pegar lá atrás a Pedagogia do Oprimido, a gente vai pegar o quê? O meu aluno que mora na zona rural vai aprender a escrever shopping ou terra? Terra. Exatamente.
sentido para ele, né? É isso que faz sentido para ele. Exatamente. É muito bonito isso. E você está dizendo essas coisas, a gente está falando dos projetos, eu fui viajando aqui na história e pensando que a Gabi, a nossa mais nova, diz o problema de estudar, né, quando você chega no Fundamental 2 e no ensino médio, é pegar livros, a Gabi está no terceiro do ensino médio, é ser obrigada a ler livros que não são atraentes para ela, não são atrativos. E aí você fica pensando, será que não teria uma forma? Será que se os educadores trabalhassem um pouco mais essa proposta de leitura do clássico, né? Será que não seria mais prazeroso para o aluno? Será que eles não ganhariam mais esse aluno como um futuro leitor? Sim, eu acho que sim, porque assim, porque o aluno, eu acho assim, o que é imposto, às vezes ele não é tão convidativo, não é? Então, às vezes, a escolha por isso que eu acredito muito nesse olhar que você tem que ter, igual eu falei lá do início, do aluno, ele é um ser único. Então, o meu aluno X, ele não tem o mesmo gosto, a mesma educação, a mesma família, certo? A mesma classe social, ou parecida, ou nem digo do que o outro que está do lado, do Y. Então, eu tenho que olhar cada um como um ser único. Então, eu vou respeitar. Você entendeu? Porque, igual você falou, a realidade... Foi bom você citar isso, porque eu vejo até teve uma... Eu trabalho em escola pública e escola particular. São duas realidades opostas, né? Agora, nem tanto, porque ano passado, retrasado, eu já estou no bairro do Carrão, então já é uma realidade diferente. Mas eu já trabalhei em escolas que as crianças, por mais que a escola oferecesse o livro, a leitura, a roda, a realidade deles não era essa. Eles desconheciam isso, entendeu? Então, qual é o papel do educador? Oferece, mostra essa realidade, né, literária para ele conhecer, para ele entrar nesse mundo, você entendeu? Porque ele não vai ter em casa. Então, se for significativo na escola, dentro da escola, que é o papel do educador, ele vai levar isso para a casa dele. Então, tudo bem que você tenha 35 alunos, 10 conseguem começar a gostar da leitura, da literatura, da contação de história, 10 levam para casa. Olha só a diferença que vai fazer nessa comunidade, não é? Nessa escola, né? na vida dessa criança. Então, eu acho que isso é bacana, não é? Não faz mal falar, não vai, não dá certo porque eles não querem. Não, não é que eles não querem, eles não conhecem. E é o papel do educador. O papel do educador é fazer com que o aluno conheça essa realidade. Até aí, não, mas você fez o seu papel. Esse é o papel do educador. Vai apresentar a literatura para ele, vai apresentar o projeto para ele, vai deixar ele escolher, você entendeu? Qual é o tema que você quer? Será que esse tema não seria mais legal? Então você mostra os dois lados. Porque, o que não é tão legal, ele vai conhecer automaticamente. Gente, ele vai conhecer. Agora, faz a tua parte, mostra o legal para ele. Mostra a leitura para ele. Você entendeu? Ou às vezes não, às vezes ele tem uma realidade que não é essa que todo mundo também discrimina e acha que é. Você entendeu? Porque eu já tive tantos alunos de comunidades que, de repente, eles chegavam para mim com uma visão tão diferente e as famílias tão legais, que posso dizer assim, que elas tinham essa sede de aprender, sede de aprendizagem, que às vezes dava de 10-0 em crianças que têm tudo na mão. Você entendeu? Então, também a gente não pode generalizar, mas a gente tem que fazer o nosso papel sempre. O papel do educador é esse. Ô, Kátia, você sabe que eu e o Toniel trabalhamos muito tempo nos bibliosescs, né? Trabalhamos ainda. E o Bibliosesc, o Sesc leva o ônibus biblioteca,
E nós fizemos também o ônibus biblioteca da prefeitura, que hoje, infelizmente, já não tem mais. Mas o Bibliosesc, a gente vai para bairros e vai para comunidades. E a gente se encanta ao descobrir os projetos de literatura que tem nas comunidades. Tem muitos projetos que não são divulgados. Tem muitos grupos de poesia, o pessoal de poesia de rua, é maravilhoso. Muito maravilhoso, legal. É isso mesmo. Tem que tirar esse estigma, né? De que está ligado à classe social. Exatamente. Porque tem mesmo, né? E esses lugares tiveram algum educador, tiveram alguém que tomou iniciativa, não é? Eu conheci, por exemplo, uma professora de São Bernardo, né, amor, que a gente foi? Em São Bernardo, ela fazia um trabalho, ela montou uma biblioteca na casa, ela ganhou uma casa no meio de uma comunidade. Aí ela montou uma biblioteca. Na verdade, ela tinha uma casa ali dentro da represa. Era um terreno, era terreno dela, depois teve a represa e eles ficaram lá. Então, ela morava ali e tinha uma comunidade ali, né? Exatamente, ela morava ali no meio da comunidade, ela ganhou essa casa. Com os amigos educadores, ela fez uma campanha e a gente ganhava cesta básica, né, na época. E aí, em espécie, certo? Arroz, feijão, tá. E aí ela pegava a cesta básica dos educadores, era educadora também, dividia as cestas básicas, dava para os moradores que compareciam às atividades culturais na casa dela. Seja uma roda de leitura, seja uma contação de histórias. E um filme. Um público. Ela foi cativando o público. Olha que bacana, pela literatura, pelas histórias, pela parte cultural e pela parte da comida também. Você dava, o pessoal morria de fome, então ela falava: vem aqui ver um filme, vem ouvir uma história aqui, depois vai ter um guaraná, vai ter um cachorro quente, uma bolacha, enfim. Uma pipoca. A molecada vinha para comer e aí ouvia história. Passou um tempo, a molecada já vinha para ouvir história e para depois comer, mas ela vinha pela história. Enfim, é aquela velha máxima, né, de você pegar pelo estômago. Mas olha que legal, né? E aí, olha que legal, o que importa, na verdade, acho que em várias situações, né, na educação, é a intenção. Eu acho que toda intenção, uma intenção que seja positiva, eu acho que é legal, já entra para a criança ou para o aluno já absorver o que é legal. Então, a partir do momento que o educador ele já está com essa intenção, né, de repente realizar um projeto mágico, legal, e igual eu falei, gente, independente de todo educador, eu acho que nós temos, sim, uma grande parte, assim, que eu vejo por mim, né, o benefício, assim, que me ajuda muito, que nem, eu acho que a escola, né, a escola em si, a proposta da escola, os coordenadores que te apoiam, que nem o ano passado mesmo, com todos esses desafios da pandemia, eu tive apoio total da Michele e da Ale Garcia, que são professoras. A Michele é professora de português, a Ale é de matemática. Então, elas têm uma bagagem e elas acreditam na gente. Então, aquilo lá vai te estimulando de uma forma que você fala, poxa vida, eu tô com toda essa vontade de fazer esse projeto e, de repente, você vê, igual a gente brinca, falando na gíria, você vê alguém que vai te dando corda, e elas dão corda mesmo, e eu acho que isso é que o resultado é legal, você entendeu? Porque vai estimulando você cada vez mais. Então, você tem a ajuda da bibliotecária, que é a Rosa, tem a coordenação, a direção acredita no teu trabalho, e isso, eu acho que isso é o grande ponto de partida. E o professor, se ele está muito afim, ele vai e você vê o resultado que é muito legal. O resultado, olha, eu vou te falar que eu gosto muito de fazer projeto. Assim, é a área assim que eu gosto muito porque eu viajo junto com as crianças. Então eu acredito, entendeu?
Eu fiz um projeto no ano retrasado, nós não estávamos na pandemia, e foi bem desafiador, porque nós queríamos arrumar o Rio Rapadura, que é atrás da escola. Então, nós somos até a subprefeitura, então a Michelle e a Lê, não, vamos lá, vamos embora. Nós fomos na subprefeitura, a subprefeita nos atendeu, nós reclamamos que não dava para fazer piquenique no Parque Linear, eles cortaram a grama, eles limparam o parque, então, quer dizer, começou a acontecer que foi muito bacana. Nós começamos a viajar e deu tudo certo, foi um projeto muito encantador. E, assim, teve, assim, o resultado dele foi, aí é que está. Eu acho que o professor, ao final de um projeto, ele precisa ser humilde para agradecer e reconhecer quem estava do lado dele, e tem que ser grato. Eu acho que a gratidão cabe muito bem. Eu acho que o sentimento da gratidão, para mim, ele é um dos mais importantes, porque você precisa ser grato. Não só que você montou o projeto, ou toda a assessoria que você tem, mas das pessoas mas com os alunos, porque também sem eles você não conseguiria nada. Imagina você apresentar o projeto, gente, olha que legal, nós vamos lá, criança, tá, nós vamos. Também não vai ter graça. E, de repente, quando você vê a tua sala estimulada, então, eu acho que isso também é muito gostoso, e é onde você tem que ter a gratidão. Em todos os sentidos. A gratidão acho que vem em primeiro lugar, para tudo, eu acho. Muito bacana, Kátia. Diz uma outra coisa para a gente. Você já fez algum projeto em escola pública? Já fiz. Que legal. Já fiz em escola pública, assim, e eles, talvez assim, tem algumas situações que eu não coloco também a quantidade de crianças, não, tá? Como todo mundo coloca. Então, às vezes a pessoa, não, tem muita. Não, isso não vem ao caso, mas assim, eu já fiz também projetos muito legais. Eu fiz projeto com música, porque a criança, eu trabalhei na Moca, tá? E eu trabalhei era uma comunidade de bolivianos, até a Nivanda lembra disso. E eles gostavam muito de música, e eles eram muito tímidos. E assim, através do projeto, foi bem bacana, porque eles conseguiam se soltar, eles perderam um pouco, não necessariamente a gente precisa cobrar que uma criança perca a timidez, não. Mas é assim, mesmo de toda a situação que eles estavam, a época era ali perto do Brás, então essa comunidade, então, ao final do projeto, nós conseguimos, assim, tanto sucesso no comportamento deles, mesmo nessa troca, eles conseguiam já conversar, articular melhor, e assim, tudo foi através de um projeto. Como nós conseguimos tocar o coraçãozinho deles, assim, o jeito deles assim, se comportarem, né, junto no grupo da escola, é através da música, que eles gostavam da música. Aí a gente teve que vai lá, conhece um pouquinho da música deles, aí eles tinham os instrumentos próprios, eles começaram a trazer instrumento do pai para mostrar, então foi muito legal, assim, a letra da música que era diferente da nossa, então eles começaram, sabe, e foi um projeto bem legal. Fiz um outro numa comunidade lá no Jardim Pantanal, era uma comunidade que tinha enchente, então na brinquedoteca aparecia às vezes cobra, que tinha, às vezes entrava animais, que era perto do parque ecológico. Então, o que nós fizemos? Através de toda essa vivência do que era a realidade deles, que dava enchente, enchia o rio, vinha um monte de bichos, de animais. O que nós fizemos? Trabalhamos um projeto de animais. Então, era a vivência deles. Entendeu? Então, Bacana, por que fica significativo o projeto? É o que eles vivem, é a realidade deles. Então, não pode ser a realidade do professor, tem que ser a realidade deles. Exatamente, igual você falou, né, do Paulo Freire. Não adianta nada.
Eu ia falar para eles, olha, que legal, tem a Avenida Radioleste, com vários carros, de repente eles moravam, a rua não era asfaltada, Claro. entendeu? Então não tinha asfalto na rua deles, não é? Então é diferente, você tem que também pensar nisso da realidade do aluno, da escola que você está. Então, fiz projetos legais também na escola pública. Ô, Kátia, eu acho que tem uma coisa importante que... Oi, tem uma coisa importante nisso que você falou, que a gente tem que estar vivendo o momento presente, a gente não está envolvido com os nossos pensamentos, mas está percebendo o que está acontecendo naquele momento da nossa vida, né? Então, se como educador, eu como narrador, eu sempre falo isso, você sabe que eu trabalho com educadores atualmente, dando esse curso de narração de histórias, que eu acho que é fundamental para o educador ter esse instrumento, né? Saber contar uma história, justamente por tudo isso que você já falou, né? Para saber motivar os alunos. A Alê também comentou, quer dizer, o primeiro que tem que se encantar é o educador que é o grande mediador em sala de aula e tudo mais. Mas tem uma coisa que eu acho que é muito importante, que é você ter o aluno para você poder fazer uma proposta. Então, eu lembro, por exemplo, que a gente fez um projeto, dentro desse projeto de São Bernardo, a gente viajava, a gente chamava de Projeto Cheddar, porque a gente só fazia a borda de São Bernardo. Era só uma comunidade que a gente ia, né? Só nos lugares, isso foi uma excelente administração lá de São Bernardo, que era levar contadores de história profissionais, atores, contadores, músicos, enfim, levava a cultura para esse lugar onde as pessoas não tinham acesso à cultura. E a gente foi fazer um dia num lugar, e eu e o Toniel chegamos, e tinham cortado a luz. Então, a primeira coisa, eles se envergonharam, disseram assim, puxa, mas desculpa, eu acho que não vai dar para vocês cortarem. A gente falou, não. Falei, olha, vamos fazer assim, cada um vai na sua casa e traz uma vela. Aí cada um foi na sua casa, na sua morada, né? Era uma comunidade, cada um trouxe uma vela. A gente fez uma roda de velas, todos os sons que a gente ia colocar, mecânicos, as crianças fizeram, e foi a contação de história mais bonita e emocionante que eu já fiz na minha vida. E para variar, a gente não registrou isso, lógico, né? Era só nós dois também, os dois em cena. Eram os dois em cena, para variar, a gente não tem foto, não tem vídeo. Naquela época também o celular não fazia o que faz hoje, né? Vamos combinar, né? Não, imagina. É verdade. Época, mas você percebe? Acho que é isso mesmo. A música é uma boa forma? Então você foi lá e com a música você conseguiu trazer. E olha que contribuição isso, né? Ô, Kátia, verdade. Você acredita que nós já estamos aqui há 1 hora? Você acredita? Nossa Senhora! Não acredito. Passou muito rápido, mas está sendo uma delícia, rápido, né? Uma delícia. Gente, eu vou dizer para vocês, Kátia, eu vou contar que a Kátia estava achando que, será que eu vou dar conta? Olha que delícia de live. Morrendo de vergonha, Pepe. Na sala de casa, não é não? Eu estava com vergonha. Na sala de casa com a minha amiga, Kátia, você vai verdade. ter que voltar. É verdade, eu estava muito... Eu volto. Agora já estou mais calma, Eu volto. Eu quero aproveitar. Eu acho que foi bem legal. Tá vendo? A gente está falando tanto, Kátia, estou falando tanto com as pessoas, o Dan, o Otoniel, a gente está trabalhando muito, não é à toa que a gente fala sobre o poder da narração de histórias, não é só por causa do curso que eu dou, pelo trabalho que a gente faz, não, é porque hoje em dia as pessoas não conversam mais. É isso que a gente quer trazer. Verdade. Olha que importante que é você poder conversar um pouco com alguém.
Olha que importante que é você poder ler um livro sozinho, ou com alguém, ou para alguém, que é melhor ainda. Olha a importância da palavra, a importância da escuta. E é por isso que a gente tem esse projeto, né? Agora, define para mim, então, assim, em poucas palavras, muito legal, antes da gente encerrar, qual a importância da narração de histórias para os educadores? Como é que você definiria isso? Eu acho que é muito importante. Em primeiro lugar, eu prezo bastante sempre respeitar, né? Que eu sempre falo, o autor. Eu acho que o autor, em primeiro lugar, então eu acho que a gente não deve mudar nada, né, da história. Eu acho que, assim, se você tem a intenção de mudar alguma coisa, então conte você uma história, conte a sua história, né? Quantas vezes eu, na frente da sala de aula, eu contei fatos da minha infância para os meus alunos, e eles adoravam. Agora, a partir do momento que eu pego um livro, eu vou contar essa história, número 1, eu vou respeitar a história, vou respeitar o autor, né? Que a história é dele, ele escreveu, eu não vou mudar. Número 2, o legal é você ler essa história antes. Porque você já viu um contador de história, que às vezes ele vai contar uma história e ele não sabe o que ele está contando. Então ele pega o livro e ele começa a engasgar. Então aquilo. E é verdade, eu já vi vários casos assim. Começa a engasgar. Isso daí a criança percebe, a criança fala, nossa. E a criança, vamos supor, que em fase de alfabetização, que ela dá esse soquinho, né, para fazer a leitura. Então ela fala, claro, ela vai se sentir bem à vontade, porque o professor também está dando soquinho para ler. Mas não é que o professor não sabe ler, é porque ele não conhece a história. E de repente, se você faz uma leitura, você já programa aquela história, tá? E aí eu acho que flui melhor. E o aluno fala assim: poxa vida, olha que gostoso escutar essa história, né? Essa leitura. Por quê? Porque começa a fluir e a criança percebe. Quem é o termômetro do professor? É o aluno. O Moca sempre falava isso. O aluno é o termômetro. Se o aluno não está interessado, está dispersando, não está prestando atenção, é porque o professor não está dando conta do recado. Essa é a pura realidade. Nós temos que admitir isso. Nós, como educadores, temos que admitir. Não adianta pôr a culpa no aluno. Olha, não prestou atenção, eu contei história, foi tão legal. Será que foi legal? Como eu estou sendo para ser na frente desses alunos, lendo? Como é que eu estou lendo essa história? Como que eu estou contando essa história? Não é? Então, é isso que eu falo. É importante, é muito importante para um educador, sim, desde que ele saiba contar a história. Desde que ele respeite a história, desde que ele respeite o livro que ele está usando, certo? O livro, aquela história, aquele conto, seja o conto mais simples do mundo, mas ele vai ter que respeitar, certo? Senão eles contam uma história da vida dele, que aí ele vai poder mudar, fazer o que ele quiser, não é? Então, eu acho que é isso que a gente tem que prestar atenção. Tem que ser muito crítico e, ao mesmo tempo suave no que você vai fazer, mas sempre respeitar. Eu acho que isso, e é muito importante, a contação de história para o educador é importante, porque ela faz parte do teu dia a dia. Você vai contar aquela história, faz parte. Você pode contar uma história antes de introduzir um conteúdo de matemática, você pode contar uma história contando do seu bairro, você pode contar. Então, a contação de história, ela é muito, muito, muito importante. Ela é uma grande ferramenta, porque você né? pode. É uma ferramenta maravilhosa para o professor, entendeu? Eu acho que é uma coisa importante, né? O quanto que a narração de histórias, enquanto uma proposta, uma intervenção que você pode fazer, né? Quantas vezes, como é que os africanos resolvem os problemas familiares, os problemas sociais numa reunião? Contando uma história. Eles não vão dizer você está certo, você está errado. Eles vão contar a história e cada um vai absorver aquilo que lhe convier. Não é? E eu acho que tem uma coisa importante. Exatamente.
Eu quero agora, antes de encerrar, antes de agradecer minha querida amiga, eu quero fazer um convite. A semana que vem, a gente vai ter uma pessoa muito especial também. Mas é uma pessoa que eu vou dizer para vocês que eu não esperava que ela fosse aceitar, ele, na verdade, fosse aceitar o nosso convite. E eu, muito temerosa no começo, cara de pau, agora, como é que vou fazer, né? Aí eu pensei assim, você é cara de pau. Procurei minha super amiga Rosa Cleide Marques e disse, Rosinha, preciso desse contato. E ela me passou. Nós teremos na semana que vem, conversando com a gente, professor José Pacheco, minha gente. Olha que delícia. Nossa, olha só. Que legal. Ora, pois. Muito legal, eu adoro ele. Me aguarde, viu, Kátia? Olha, ele vai... E ele é maravilhoso, eu adoro ele. Nossa Senhora. E conheci o professor através da Rosa também. E da escola, né? Do colégio. E olha, tá vendo? Ó, José Pacheco, lá da terrinha. Por isso que eu fiz questão de falar Madeira Augusto. Aí, ó. Ora, Tá vendo? Ora, pois, Madeira Augusto. Ora, pois. Me aguarde, Tá vendo só? Minha filha. Me aguarde. Então, a semana que vem, a gente tem o professor José Pacheco e a gente vai comentar, inclusive, sobre o trabalho lindo que ele mandou, que são as cartas que ele fez para a neta dele, que hoje já está com 20 anos. Nossa. São textos belíssimos, olha que eu vou ler alguns na nossa live, mas estou realmente, assim, é uma emoção muito grande com todo... Gente, quem imagina o professor José Pacheco com toda a sua sabedoria, com todo o seu trabalho, com tudo isso, se dispôs a participar com a gente para falar sobre a importância de contar histórias. Então, está feito o convite para a semana que vem, na nossa live, o professor José Pacheco aqui com a gente. E agora, gente, vamos agradecer essa lindeza. Eu vou estar presente. Como diz o nosso nome do programa, Brindando com Histórias, um brinde aos educadores. Um brinde. Aqui representado pela nossa querida Kátia Madeira Augusto Finato. É isso? Um brinde aos educadores. Ale, muito obrigada. Olha, eu que agradeço. Como sempre, Roberta, Michele, muito obrigada, menina. Saudade de vocês. Tem mais umas pessoas que eu não sei se são educadoras, mas devem ser. Mas tem muita gente aqui, ó. Thelma Félix, Guiosmeire, Roberta Vico, Michele, Adreísa, Cassiano, Rosa Cleide, Simone Fusco, Regina Luciano, Alessandra Mota Pérez, Valéria Cavalcante, Débora Madeira Augusto, que deve ser prima, Edu Pan, Eveline Oliveira. Minha filha, muita gente aqui, ó, muita gente passando. A Eveline que trabalhou no Marupiara? Não, ela não trabalhou no Marupiara. Olha, a Débora Madeira é minha irmã. Você não viu o sobrenome? Débora Madeira. Não, eu achei que era parente e eu sabia. É isso. Que era parente, estava na cara, não. Pessoal, muito obrigada. A Simone, você sabe que eu espalhei para a família. Espalhei para a família, né? Para ter público. Eu que agradeço. Pessoal, agradecendo olha, aqui, a gratidão assim, pela companhia. Porque eu adorei. A Lê agradecendo. Eu adorei. Parabéns. Estou até emocionada. Que delícia ouvi-los. Nivanda tem que terminar com o sininho. Peraí um pouquinho, então, peraí. Precisa buscar o sininho, Ale. Nivanda, por favor, né? Olha, Nivanda, eu tô...
Eu estou, assim, emocionada, porque foi muito legal esse encontro. Realmente, vocês deixaram eu bem à vontade, porque eu estava muito nervosa. Eu adorei, adorei. Quando vocês quiserem, podem me convidar, que eu venho. Com todo prazer. Eu adorei. Amei. Muito bom mesmo. Bom, Muito eu acho legal. que você. Você vai encerrar com sininho. Tá, antes da Por Nivanda favor. encerrar, eu queria agradecer a participação e a presença de todos aqui. Se gostaram dessa live da Kátia Finati, Kátia Madeira Augusto Finati, compartilhe com seus amigos. Vem aí, não esqueçam, semana que vem, José Pacheco, e agora em março, o curso O Poder das Histórias. Quer aprender a contar histórias? Vem com a Nivanda que ela te ensina, tá bom? Depois Não do deixem... José Pacheco, a Rosinha Legal. falou que eu tenho que avisar que o Jonas Ribeiro vem depois do José Pacheco. Exatamente, Jonas Ribeiro também vem aí, ó. Muito legal. Tá Muito bom? legal, viu? Compartilhem, Ô, Nivanda, entrem no nosso YouTube, Kátia, Oi. olha, o pessoal pode entrar no YouTube, tem todas as lives anteriores já lá gravadas, é só procurar na playlist Brindando com Histórias, fora todas as outras lives que certo. tem lá no nosso canal, no Florescendo Ser. Fala aí, Catinha. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu adorei, adorei muito, muito, muito. E o Jonas Ribeiro eu também vou estar presente, porque eu vou contar rapidinho um episódio. A Rosa, eu estava assistindo uma roda minha lá na escola, e eu estava contando uma história do Jonas na roda, lá na biblioteca. Ainda era, não, era na mediateca ainda, não era sala de leitura. Aí, de repente, a Rosa vem com o celular, ainda era aquele tijolão, tá? Não era nem celular moderno. E o que aconteceu? Ela falou: olha, Kátia, o Jonas quer falar com você. Eu não conseguia falar. Eu fiquei, eu fiquei gaga, muda, sei lá o quê. E ela deu risada. E isso ficou na história, mas eu fiquei tão emocionada, porque eu estava lendo a história dele e ela veio, ela falou: pera um pouquinho, eu vou ligar. E ele quis falar comigo. E agradeceu que nós estávamos na roda e lendo o livro dele. Então, foi assim, uma passagem muito legal, que eu e a Rosa, a gente sempre lembra disso. Muito, eu agradeço sempre. Imagina, eu falar no telefone com o Jonas Ribeiro. E agora, em E eu homenagem a agradeço vocês. todos os educadores que já compartilharam as histórias com a Nivanda, a Nivanda vai encerrar a pedidos, ela vai encerrar com o sininho. Então, um beijo a todos, um brinde. Tchau, Beijo. pessoal. Esse sininho Beijo. toque o coração de todos com o nosso amor. Tchau, pessoal. Até semana que vem. Tchau, Espera um pouquinho aí. tá.